E aí, galera? Terceiro e último vídeo nosso sobre a Revolução Russa. Na última aula eu falei dos rumos da Revolução com a morte do Lenin. Mas vamos entender algumas mudanças que vão acontecer ainda quando Lenin estava vivo. Em 1919, nós vamos ter a Terceira Internacional, a Cominterna Internacional Comunista, que propõe a união dos partidos comunistas de todo o planeta para uma revolução internacional. E qual seria o modelo da revolução? O modelo bolchevique. É o que nós chamamos de marxismo-leninismo, a formação de um partido com revolucionários profissionais, unindo camponeses e operários, fazendo a revolução e estabelecendo a ditadura do Partido Comunista. Esse é o modelo marxista-leninista de revolução. Outro ponto, em 1922, a Rússia vai anexar territórios perdidos no Tratado de Brest-Litovsk e ela passa a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, Lenin morre e se instala uma forte disputa dentro do partido. De um lado estava Stalin, com uma proposta chamada comunismo em um só país, ou socialismo em um só país, e Trotsky, que defendia a revolução permanente. O que Stalin propõe? O que Trotsky propõe? Stalin falava que era primeiro necessário consolidar o socialismo na União Soviética. E só depois que ele estivesse consolidado, em um momento vantajoso, ele deveria se expandir até o centro da Europa, um país rico como a Alemanha. Já Trotsky, defensor da Revolução Permanente, acreditava que a Rússia ainda era um país muito atrasado e que era necessário levar a revolução imediatamente até um país desenvolvido para que a revolução sobrevivesse, distribuindo riqueza, gerando riqueza e distribuindo riqueza. Então, Trotsky desejava que a revolução fosse levada imediatamente, aproveitando a fragilidade da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Stalin não. Stalin acreditava que a União Soviética, a Rússia socialista, poderia sobreviver sozinha durante um bom tempo e depois de consolidar o socialismo, ele seria espalhado para outras regiões da Europa. O que vai acontecer, meus queridos? Stalin vence. Em 24, Stalin ganha força no partido. Em 27, ele praticamente governa sozinho. De 27 a 1953, nós temos o que nós chamamos de stalinismo, isto é, a aplicação da interpretação de Stalin sobre o socialismo na União Soviética. No campo político, nós vamos ter a ditadura de partido único. Só existe um partido e não se deve questionar as decisões do partido, que é o Partido Comunista, o Partido Bolchevique. Segundo ponto, nós temos censura, perseguição política, é proibido questionar o governo, perseguição religiosa, a religião oficial é o ateísmo e qualquer prática religiosa é proibida, perseguição às nacionalidades, somente seria aceito o idioma russo. Então, todas as outras nacionalidades, costumes e línguas que não eram os russos seriam perseguidos. Julgamentos forçados continuaram, reservados especialmente àqueles que eram considerados inimigos da revolução. E os gulags, que são os campos de concentração na Sibéria. Os inimigos da revolução, aqueles que criticavam a ditadura do partido, eram normalmente levados para os campos de concentração na Sibéria. Nós temos uma burocratização do Estado, então o Estado incha, o Estado fica grande, pesado, cumprindo todas as funções econômicas agora são do Estado. Por quê? Porque a economia foi totalmente planificada, isto é, estatizada. Toda a propriedade privada desaparece e agora toda a propriedade é estatal.
Então, há uma estatização dos meios de produção e essas empresas estatais, esses bens estatais, passam a ser controlados pelo partido. Por isso que nós temos os planos quinquenais. A cada 5 anos, a elite do partido, o Gosplan, o Politíbulo ou Gosplan, cada 5 anos, eles estabelecem as metas econômicas em produção. Então você vai ver uma forte industrialização da União Soviética nos ramos da indústria de base e da indústria militar. Contudo, a União Soviética vai ter escassez de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, o que nós vamos ver? Os planos quinquenais eram metas econômicas especialmente voltadas para a indústria de base. A cada 5 anos, estimulava-se o crescimento da indústria de base, estimulava-se o crescimento da indústria militar, mas você não vê o crescimento da indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Isso leva à escassez frequente de produtos para o cidadão russo, ok? Observem que o stalinismo atravessa toda a década de 30, Segunda Guerra Mundial e entra até a Guerra Fria, os anos iniciais da Guerra Fria. Meus queridos, muitos teóricos falam que o stalinismo é um totalitarismo de esquerda, ok? Então, vamos ter muito cuidado, que alguns teóricos chamam de totalitarismo de esquerda, outros falam que é apenas um autoritarismo de esquerda. A maioria dos autores, especialmente do campo da filosofia, chamam o stalinismo de totalitarismo de esquerda, ok? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Finalizamos a matéria aqui. Registrem suas dúvidas na tutoria, eu vou tirá-las. Até a próxima!